Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do VDC Cast, que é um podcast criado para contar histórias verdadeiras de brasileiros comuns, assim como eu, como você, mas que estamos tendo um resultado extraordinário aqui nos Estados Unidos. Eu sou o Fernando Rodrigues. Eu sou a Ellen Rodrigues e com muito orgulho nós somos os hosts do VDC Cast, que hoje trouxe mais uma história real para contar para vocês e com muita alegria, com muito orgulho, hoje eu quero apresentar para vocês um casal que mudou a história na nossa indústria. O currículo deles é muito longo, vou ler para vocês. Construíram uma das maiores agências da nossa história, com mais de 30 mil clientes e mais de 600 agentes ativos e uma visão que tem transformado vidas. Começando lá da base, desde lavando pratos, trabalhando em construção, entregando pizza, até chegar a um business sólido, herdável e altamente rentável, gerando uma liberdade financeira real. Eles são Paulo Garcia, Vanessa Garcia, e se você acha que não é possível construir algo muito grande, esse episódio vai te provar o contrário. Prazer, muito bem-vindos, Paulo e Vanessa Garcia. Muito que bom obrigada. estar aqui, gente. Obrigado. Muito obrigada por nos receber. Sejam bem-vindos. Animado para o nosso podcast? Sim, parabéns pela iniciativa, Fernando. Pois é, Paulo. Isso aqui foi criado exatamente para a gente poder ir na contramão daqueles que falam dos brasileiros de uma forma equivocada. Mas eu não vim falar disso, eu quero saber de você. Paulo, quanto tempo de América? E hoje é fácil contar a sua história, mas você não começou grande. Não. Como é que foi essa sua chegada aqui lá atrás? Quanto tempo? 27 anos de América. Olha isso. Sou do interior de Goiás, fui para Los Angeles, a gente chega onde tem uma conexão. Tia Luísa ainda está lá hoje, há 40 anos, foi onde eu cheguei, não é? E assim, meu primeiro trabalho foi lavar prato. Sem idioma, dificuldade de se organizar em relação à documentação na época. Foi todo um processo, né? Então, eu trabalhei na cozinha de restaurante, aí eu fui lavar carro, fui estacionar carro, trabalhei em construção. Foi muita coisa. Eu entreguei pizza, né? Na época não tinha Uber. Entregava pizza, entreguei peça de carro, e aí vai. E aí vai. Não, mas eu nunca perdi a fé, que eu queria vencer. Eu queria criar estabilidade para mim. Eu era novo, estava com 23, mas eu tinha muita força de vontade e sonhava. Eu sonhava que eu ia ter uma oportunidade, sabe? Ótimo. E onde entra a Vanessa nessa história? Como nós nos conhecemos? Nos conhecemos numa noite brasileira. Eu tinha recém-formada da faculdade e nos tornamos amigos. E por 3 anos e eventualmente começamos a namorar. Foi como um entrou na vida do outro. Mas foi numa noite brasileira mesmo que nos conhecemos. Tinha acabado de me formar da faculdade. Quanto tempo de América, Vanessa? Eu tô aqui desde 91, vim pra cá novinha. Comecei a fazer high school, estudei na UCLA. E aí entrei, fiz meu mestrado, e aí começamos a namorar. Psicóloga de formação, certo? Psicoterapeuta, de família e casais. Que bacana, que bacana. Tem muita história, né? Sim. Muita coisa aconteceu. A tradicional história dos imigrantes. E essa indústria financeira, assim, quando ela chegou na tua vida? Eu conheci o Gustavo em 2014. Eu estava dando uma palestra e ele se apresentou para mim e falou: Paulo, eu vou começar algo similar, focado em educação. E aí ele me convidou para a primeira palestra, isso era maio, ele me convidou em julho. Mike Wilk, que é o diretor do MGA, ele veio dar a palestra. Quando eu vi a palestra, eu falei para a Vanessa, eu preciso de mais disso, porque a primeira pergunta foi: cadê meu dinheiro? Uma coisa é fazer dinheiro, outra coisa é manter. E aí tem a ver com as personalidades, né? E então eu falava, eu tô na América, na época, há 15, 16 anos, na época, né? Isso faz 10 anos atrás. E para onde foi meu dinheiro? Então eu comecei a reorganizar. Eu sentei com o Gustavo e aquilo mudou minha vida. Eu vi o quanto faltou para mim a educação financeira. Olha que interessante. Então, eu fui cliente. Fui cliente por 2 anos, antes de começar a desenvolver a carreira. Eu vi a necessidade. Eu vi que as pessoas precisavam, né? Comecei a indicar minha família para o Gustavo. E ele começou a me cutucar. Falava: Paulo, tira a licença, porque assim eu posso te dar um referral como advocate. Eu falava: não, eu não estou pensando em dinheiro, é porque as pessoas precisam mesmo. E o que aconteceu comigo é que eu fiquei 9 anos no mercado imobiliário.
em Los Angeles. Eu fui mortgage broker por 9 anos. Comecei a fazer um bom dinheiro, comecei a comprar casa, reformar. Os negócios melhores eu mantinha com meu irmão. Quando veio a crise de 2008, eu perdi 8 casas. E a própria casa que eu morava. E o que faltou foi a educação financeira que eu não tive. Uau. Então, isso abriu os meus olhos. Do ponto de vista de cliente, ter encontrado o Gustavo mudou minha vida. Porque eu redirecionei. Quer dizer, a educação que a maioria das pessoas que nós não tivemos, você acabou encontrando numa palestra. Sim, eu aprendi em uma palestra coisa que eu não tinha aprendido em 16 anos, na época. Tudo depende da família que você vem, correto? Eu nunca vi meu avô sentar com meu pai. A gente é de uma cidade do interior. Dentro da minha casa nunca houve uma conversa, isso dá quanto de rendimento, de retorno. Meus pais eram professor de escola pública, não é? Então, como todo bom professor, trabalhava para criar 3 filhos. Então, como eu nunca vi meu avô sentar com meu pai nunca sentou comigo e meus irmãos para falar de dinheiro. Então, aonde você aprendeu sobre dinheiro? Se você não tem em casa, você vai aprender lá fora. Ou não, ou sai caro, né? Sim, muito caro. A Muitas falta vezes de educação sai muito perdendo cara. dinheiro, né? Saiu para mim, saiu caro. Mas Deus é tão bom que as coisas vêm na hora certa, né? Isso me lembra muito uma história de uma cliente muito querida que a gente atendeu, que ela me contou uma história muito parecida, né? E eu vejo que a história dos imigrantes é muito semelhante. Ela falou assim para mim, ela tinha uns 62 anos quando nós nos conhecemos, ela era manicure, e ela falou assim, Ellen, me ajuda a organizar as minhas contas, porque eu preciso me aposentar daqui a alguns anos. Eu quero muito me aposentar, já estou cansada. E daí a gente sentou, ela tinha um orçamento super limitado, e eu sentei com ela, olhei todas as contas, e a verdade é que realmente a renda dela era muito pequena mesmo. E do que ela tinha, a gente não conseguiu fazer nenhum plano de aposentadoria para ela, né? E ela falou assim para mim, Ellen, eu fico tão triste de ouvir isso, porque eu já ganhei muito dinheiro aqui nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui, eu tinha 30 anos, ela tinha 30 anos de América. Sim. Eu ganhei muito dinheiro aqui nos Estados Unidos. Eu fui, da minha área de estética, eu fui a maior de Nova York, né? Ela era de Nova York. Eu tinha o maior estúdio. E eu ganhei muito dinheiro, mas eu não sei onde meu dinheiro foi parar. Sim. E faltou realmente para ela exatamente isso, a educação financeira. Porque ela chegou com uma idade super avançada, morando de aluguel, com carro financiado, telefone financiado, tudo financiado. E mesmo tendo passado muito dinheiro na mão dela, né? E eu vejo que isso é uma história recorrente, infelizmente, né? Do imigrante. Porque a gente chega aqui e o acesso aos produtos, né? Acesso a coisas é tão fácil aqui que a gente entra num looping de consumo, né? Desenfreado e muitas vezes faltando a consciência, sem direcionamento. Né? E a cultura americana. Nós estamos no país mais rico do mundo, onde a maioria do americano não vai se aposentar aos 67. Ou ele depende do governo, ou ele segue trabalhando para viver. O sistema americano de aposentadoria, o Social Security, eu sentei com uma pessoa não tem muito tempo, $420 por mês. Mas pode chegar a 700, 800, 1.000 e pouco. Mas ninguém consegue sobreviver com esse valor. Então ele segue trabalhando para viver, a maioria dos casos, tá? Quando eu fui olhar o que a gente faz como negócio, e aí bateu. Eu pensei, espera um pouquinho. A maioria do imigrante, a nossa comunidade brasileira, somos autônomos. Nem os 500, 600, 700 do social estão esperando entrar. E a maioria da nossa comunidade, se você pegar o lado leste, seja de Boston ao sul da Flórida, as mulheres estão no cleaning e os homens na construção. Ganham um bom dinheiro, é um trabalho honesto, mas essa brasileira aos 65, ela não tem, se Deus quiser com saúde, ela não tem energia para limpar 3, 4 casas por dia. É uma profissão com data de validade, né? Sempre. Esse brasileiro com 65, 70 não tem coluna para trocar peso. E aí a pergunta é o quanto vai estar entrando? Então eu tive essa visão, eu falei, existe uma carência na comunidade, como teve para mim, mas eu vi o quanto que isso era vasto. E por que você entrou nessa indústria? Olha, Fernando, eu avaliei algumas coisas. Primeiro
Primeiro, dentro do que fazemos, eu já fui produto do produto, correto? Eu fui cliente por 2 Sim. anos. Nós também. Então, na hora da proteção familiar, qual era a minha realidade na época, 12 anos atrás? Minha filha, que tem 15, tinha 3. O Marcos Paulo, meu filho, que tem 19, ia fazer 8. Eu tinha 2 preocupações em relação à proteção familiar. Se eu parar de produzir, porque temos benefícios em vida, né? Sim. Se eu parar de produzir, número 1, como a Vanessa não perde a casa, número 2, como é que ela forma meus meninos? Então eu tinha que adquirir aquele produto para minha paz de espírito. A outra coisa, um plano de faculdade para minhas crianças. Sim. Eu não tinha organizado nada. Tá? Se o seu filho não usa um dormitório, se ele está na sua casa, você vai gastar, em média, na Flórida, 27 mil por ano. Por 4 anos já foi 120. Sim. Se ele usa um dormitório, se ele vai para uma Columbia em Nova York, para UCLA em Los Angeles ou uma Harvard, você vai gastar entre 80 a 140 mil por ano. Eu não tinha me organizado, comecei a me organizar, e aí, impulsivo, eu ganhava bem, mas gastava tudo. Então eu comecei a organizar também o meu lado financeiro, criar acumulação. Quando eu vi que tinha o mercado, ele tinha ferramentas de você blindar o seu dinheiro de impostos, de credores. Essa é uma outra sacada, né? E aquilo me encantou. Então eu fiz para mim. E eu comecei a referir minha família e amigos. Correto? Então, a ideia do que eu tinha era bom para o outro, eu já sabia. Mas como é que eu vi isso como negócio, não é? É porque eu tinha a mentalidade o seguinte, o Gustavo falava, Paulo, tira uma licença, porque assim você é um advocate. Eu falava não, ele me incomodava muito, eu falei, eu já tenho uma ideia, meu primo Rickson. Eu vou deixar meu primo na frente disso, e aí eu monto uma equipe, e eu vou ter um site business. Era que eu nunca tinha visto o plano de compensação, e a questão da licença e tudo mais, né? A ideia de quem é leigo, né? E aí, demorou, e por aí também, uns 2 anos, até eu fazer com que o Rickson visse uma apresentação. Quando ele viu a palestra de educação financeira, ele falou, primo, todo mundo precisa disso. Aí eu falei, mas eu não estou te falando. E aí ele, como é que esse business paga? Eu falei, eu não faço ideia. Vamos marcar com o Gustavo. Aí chamei o Gustavo, marcamos um café no outro dia, liguei pro meu irmão Neto, que era meu sócio em real estate, tá no real estate até hoje. E sentou eu, o Rickson e o Neto. E aí eu vi alguns pontos importantes. Porque na minha cabeça, Fernando, o negócio ele tem que ser rentável, ele tem que ser escalável e ele tem que ser recorrente. O tempo passa muito rápido. Para você pôr o seu esforço, a sua energia, a sua dedicação, para mim, na minha avaliação de ver um business, ele tem que ter essas 3 coisas. Porque eu fiz 10 negócios que não foi para frente. E eu quebrei 2 vezes. Eu já sabia o que eu não queria passar. Isso é outra coisa importante. Tá? Né? Estava muito claro para mim aonde eu não queria voltar. E eu estava estável quando eu conheci o Gustavo. Hoje eu ganho 10 vezes mais do que eu ganhava na época, mas é a realidade de cada momento. Então, eu sabia onde eu não queria estar. Quando eu vi que não tem cota, começa por aí. Não tem cota para bater. Eu chego no nível máximo de comissão. Quanto que eu tenho que produzir por ano para manter aquele nível? Nada. Quando eu vi que eu poderia criar uma agência, ou seja, escalável. Bom, rentável eu não preciso mencionar, né? É a indústria financeira que mais paga. A indústria financeira é a que mais paga no mundo, isso é inquestionável, em qualquer lugar desse planeta. Então, tem dinheiro na indústria financeira. Então, quando eu vi que eu podia escalar, que eu podia montar uma equipe, e como não tem cota na produção pessoal, não tinha cota para montar a equipe também. E aí eu perguntei ao Gustavo, e paga em quantos níveis? Aí ele falou, mas não é multinível, você vai criar uma agência. A Ellen mencionou que hoje contamos um pouquinho mais de 30 mil clientes. Eu ganho renda recorrente nos 30 mil clientes. E quando eu vi que as empresas pagavam renda recorrente, porque olha só, eu fui mortgage broker por 9 anos, então eu estou com um casal e eu escolho um banco que vai qualificar o casal para a compra de uma propriedade. Fechou o escrow, o negócio. Então eu ganhava aí 1,5%. Daqui 1 ano, quanto que o banco começava a mandar para mim? 0. Para mim criar meus 2 filhos, eu precisava encontrar outro cliente. É uma nova venda. Isso. Então, o que acontece? Você pode fazer muito dinheiro em muitos lugares.
Mas renda recorrente não é qualquer lugar que te dá. Você mencionou, a Vanessa se formou como psicóloga, ama o que faz. 24 anos na época, porque ela está comigo já faz uns 4 anos. 24 anos de profissão, ama o que faz e bem paga. 24 anos depois, se ela não vê um cliente na semana que vem, quanto que ela ganha? Zero. E qual é a diferença disso? Para várias profissões, na verdade, a maioria delas. A grande maioria você paga para aprender e depois que você se formou, você não tem um emprego garantido. Aí você tem que fazer um currículo. Sim. E aí você vai trabalhar de empregado. Ou se você é autônomo, você acaba de comprar o seu próprio emprego. Porque se não tem renda recorrente, você está trocando o quê? Tempo por dinheiro. Que é a grande armadilha aqui da América, né? Exatamente. Então, quando eu vi esses detalhes, eu ainda falei para o Gustavo na hora. Eu falei, dá para fazer algo significante aqui. Eu quero criar uma equipe nessa indústria. Porque saber que todo mundo precisava já estava no meu coração. Que era uma coisa boa. Já sabia que era bom para você e para todo mundo. Sim, porque nós encontramos uma indústria onde a parte monetária é só resultado de ajudar ao próximo. Nossa. Então, isso não tem preço, porque para você fazer algo, para você construir algo estável na sua vida, que era o que eu estava buscando, estabilidade, sair da montanha russa, hoje tem dinheiro, amanhã cadê? Esse negócio deu certo, agora não está bem. Sabe a roda do rato? Que é o tradicional. Para mim criar estabilidade, eu precisava de sustentabilidade, eu precisava de algo sustentável. Então, como a crença no produto já estava ali, a maneira como eu fui atendido, e depois quando eu vi o modelo de negócios, juntou Tudo encaixou. as duas coisas. Eu falei, aqui eu vou criar sustentabilidade. E foi no que deu. Olha que Foi legal. no que deu. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu ouço você falar, né? Cada um tem a sua história, né? Sim. Mas nesse negócio as histórias se repetem, né? Quando nós entramos, eu entrei primeiro e foi depois de uma palestra também. Mas eu não entrei... Quando eu pedi para entrar, eu não perguntei quanto ganhava. Olha que loucura é isso. E foi no começo da jornada aqui na América, né? Primeiro ano eu ganhava em reais e gastava em dólar. Eu era um dos que mais precisava ganhar em dólar. Mas quando eu entrei nesse business, eu entendi que tinha um propósito. E o propósito não é sobre nós, é sobre os outros. Sim. E no meio da jornada eu fui descobrindo esse tipo de compensação. Porque eu estava acostumado vende um imóvel, ganha uma comissão. Isso. Vende um imóvel pequeno, ganha uma boa comissão de um imóvel pequeno. Vende um imóvel grande, ganha uma boa comissão de um imóvel grande. Sim. E não tinha recorrência. Eu fui descobrir essa questão de que a gente tem essa recorrência já no meio da jornada. Sim. E cada vez foi ficando mais agradável. Que era bom, ficou melhor. Monetariamente. E sabe qual foi a maior descoberta? Que hoje, depois de 8 anos, né? O Dream Team já está... 6 anos. 6 anos. A gente está caminhando também para... Sempre estivemos entre as 10 maiores agências do grupo. Depois de um tempo eu descobri agora que não é nem sobre dinheiro, cara. Não. É sobre pessoas. Sim. Exato. A gente não constrói negócios, a gente constrói pessoas. E eu acho isso muito lindo, né? Que doideira. Que a gente ainda tem uma compensação extra, né? Que é o nosso salário emocional. Sim. Com certeza. Né? Que é talvez mais valioso do que qualquer dinheiro que a gente vá receber, né? Aqui Exato. nesse... A conta bancária emocional, né? Nossa, Olha aí. demais, Ela fica né? Porque o mercado ele vai te bonificar exatamente na medida dos valores que você agrega a ele. E a gente achou um negócio que a gente ajuda a classe média baixa, e a gente ajuda também empresários. É vasto o leque de coisas que nós fazemos, inclusive o mercado internacional. Então, eu chegar para o casal que é empresário, eu falar, Ellen, Fernando, olha só, você gasta muito tempo crescendo o seu negócio e, às vezes, não tira um tempo para ver as estratégias para blindar o seu negócio. Você sabia que o mercado oferece Tax Shelter Account? Como você blindar de impostos? Outra coisa, se existe uma sociedade de terceiros, como fazer um buy-sell agreement para proteger esse negócio também. E vai muito mais além, né? Com certeza. Porque hoje a gente tem várias parcerias que depende da necessidade do cliente. A gente faz um diagnóstico. O que aquele cliente precisa? Então, nós vamos conectar o quê? Uma pessoa especializada em direito tributário.
Se esse cliente está na América e se ele está no Brasil, a gente vai conectar ele também. A outra coisa, se a pessoa está precisando de fazer um estate planning, nós vamos canalizar isso tudo. E a blindagem, ela começa e depois vem todo um processo. E aí o que é mais lindo, né? São as empresas que nos pagam. Então eu não tenho estresse com o meu cliente. Então como é que uma coisa pode ser tão boa? Onde eu atendo a classe média baixa e eu dou oportunidade também do empresário não só blindar, mas se organizar. E aí as oportunidades que nós temos de cash flow e alavancagem. Sim. Impressionante. E tudo é com quem você senta, tudo é aquilo que você foi exposto, tudo é quem você conhece. É onde eu tenho paixão da gente fazer o que faz. Paixão. Agora, Eu sou apaixonada também pelo Sim. que a gente faz. Sou apaixonada pelos produtos que a gente representa. E eu acho que quando a gente tem na nossa mente que o que a gente tem nas nossas mãos, hoje os produtos que a gente representa, na verdade são estratégias financeiras, né? Isso vai muito além. Às vezes a gente pensa muito no nosso produto, nos nossos seguros, como simplesmente um veículo de proteção, né? Um Sim. veículo para deixar uma herança, que é super válido, é super importante, faz parte de um planejamento financeiro. Mas quando a gente entende que isso é uma ferramenta, um instrumento, Exato. uma estratégia, isso muda tudo. Isso Ellen, muda tudo. pra Mudam as mesas em que a gente pode se sentar e conversar sobre Com isso. certeza. A parte do que a gente faz em relação ao mercado internacional, uma pessoa na hora do processo de sucessão, de transferência de bens, o governo vai tomar aí de 18% a 20% no patrimônio líquido e até 40% no patrimônio imobilizado. Tá? E quantas pessoas têm empresas com dívidas trabalhista, fiscal, não deu tempo de transferir para uma hold e tudo está bem enquanto o patriarca está vivo. é isso. Dentro do mercado americano, dentro do mercado doméstico, até onde vai isso? A pessoa veio de São Paulo e comprou um apartamento aqui. Pouca gente sabe que, como não residente, você tem 60 mil de isenção na transferência. Passou de 60 mil é 40% de imposto. Não pagou, sua casa vai a leilão. Para pagar O imposto. governo quer o dele. Então a gente é gostoso que a gente não tem um produto pronto na partilheira. Eu vou sentar com o cliente, eu vou explicar as estratégias e fazer um diagnóstico. Como? Entendendo a necessidade desse cliente. Esse é o diferencial Esse é o diferencial. da venda consultiva, né? Você Completamente. Você não tem um produto na Não. prateleira que você fala, é o 2D. Exato. Não. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Paulo. Hoje fica mais fácil falar o que vocês fazem, porque vocês já chegaram hoje, os maiores construtores, né? Provavelmente os que mais deram oportunidades para brasileiros aqui na América. Qual foi o desafio que vocês enfrentaram? O maior desafio? Como é que você superou o maior desafio para chegar até onde vocês chegaram hoje? Talvez o meu maior desafio foi começar. Sabe quando você está há muitos anos e você já é uma referência no que você faz? E também eu já tinha tentado tanta coisa. Então o meu maior desafio foi trabalhar a minha cabeça em relação a isso. Porque eu sabia que todo mundo precisava do produto. Eu não tinha questão em relação a isso. Mas o meu maior desafio era como eu ia me projetar. Eu tive que vencer essa barreira. Me demorou 2 anos para tirar a licença. Eu arrependo, eu devia ter tirado antes, tá? Mas o meu maior desafio foi isso. Eu vestir a camisa. Porque o modelo do nosso business, a pessoa pode fazer como um advocate, tem que estar licenciado para receber, né? É uma indústria muito regulada. Mas ela pode fazer part-time. Ela pode fazer a nível de parceria, ela pode só montar uma equipe se ela quiser. Existe toda uma flexibilidade em relação ao modelo das nossas agências. E mesmo sabendo disso, eu ainda tinha muito receio de como as pessoas iam me ver. Ué, mas ele não tinha sucesso no que ele fazia? Agora está com outra coisa? E que pena que me demorou 2 anos. Eu tinha que ter quebrado isso antes. É isso que eu te pergunto agora. Demorou 2 anos porque você não priorizou. Agora, quanto valeu Sim. a pena você ter tirado essa licença? Hoje você demoraria 2 anos? Não, é o que eu falo, eu arrependo, né? Eu 2 arrependo dias. dessa demora, porque não mudou só a minha vida. Mudou a vida de centenas e milhares de pessoas, porque Nós fazemos parte desses só números. com benefícios em vida. Eu e a Vanessa deve ter entregado aí uns 11, estamos com 2 agora, fresquinho. Uau, conta para romperam. nós. Olha,
uma amiga, né? A gente guarda a confidencialidade do que faz. Mas um casal, são meus clientes e parceiros, há 8 anos já, ela escorregou no banheiro de casa. Rompeu o ligamento. Ela pegou 153 mil. Tá? Do benefício em vida. Do benefício em vida. O outro que é recente, fresquinho. Ele estava jogando bola. Mesma coisa. Jogando bola, deslocou. Teve que fazer a cirurgia. Ele é piloto da American Airlines. 5 meses em casa sem ganhar um cheque da American Airlines. Nossa. Acelerou o benefício em vida, 120 mil. Uau. Tá? E a anterior a esses dois, bom, a gente tem só história, mas ela, câncer de mama. 10 meses sem trabalhar. Tá? Nossa. 37 sessões de rádio, várias de quimo. Ela está ótima. Já pôs prótese, tudo bonitinho, já voltou à vida normal. Pegou 149.800. Uau. Então o impacto é muito grande. É imensurável o nosso... E fora na parte da organização financeira que as pessoas vão ter um futuro mais digno, né, Com Ellen? certeza. Eu falo assim, olha, dinheiro, se você não aprender a colocar ele para trabalhar para você, provavelmente você vai ter que trabalhar por ele o resto da vida. A gente tem que Essa frase é muito aprender. forte. A gente tem um tabu, sabe? Principalmente nós latinos, né? Dinheiro, né? Não, você tem que encarar o fato que você precisa de dinheiro para viver. Sim. Ele é um mau senhor, mas ele está aí como instrumento para te servir. Você falou de impacto. Posso fazer uma pergunta? Sim. Você impactou muitas vidas. O teu trabalho, o nosso trabalho impacta muitas vidas. Como é que tua vida foi impactada, Vanessa? Assistindo você como uma psicóloga ou psicoterapeuta. Sim. Qual o impacto que esse trabalho teve na tua vida? Olhando de dentro, Olhando. mas ao mesmo tempo olhando de fora. E dando Olhando um de pouco fora. o contexto, onde que a Vanessa entra na estrutura, né, do time de vocês. Pois então, o Paulo definitivamente começou antes o business, né? E eu estava fazendo o meu negócio em paralelo. E foi ao longo do tempo que eu comecei a acompanhar, né? A gente ganhou algumas viagens de reconhecimento e eu comecei a participar desses eventos e interagindo com outros agentes também. Foi o que despertou, então, vamos olhar esse business, essa carreira de outra forma. E vendo a satisfação do Paulo, né, fazendo o que ele estava fazendo, né, e vendo o quanto que ele estava feliz, isso gerou mais fé ainda, né, no projeto em si da carreira, mas gerou esse interesse da minha parte de me envolver mais também. Mas, obviamente, que é o desafio, acho que de cada um de nós, quando você vai tentar algo novo, é você se ver dentro daquela profissão, daquela carreira. Então, eu levei um tempo também para amadurecer a possibilidade de estar junto, né, com ele, desenvolvendo a nossa agência e dando apoio para os nossos agentes também. Então, foi um tempo. As pessoas tinham essa visão por mim, né? Mas eu levei um tempinho para amadurecer essa ideia de como que eu vou me encaixar dentro dessa agência. E aí foi com muita motivação, muito incentivo da parte do Paulo, da Marina, da Bianca e do Rickson, que sempre estavam ali motivando e encorajando. Mas, assim, a nossa vida foi totalmente impactada, né? Como o Paulo mencionou aqui, mudança na nossa maneira de lidar com dinheiro, dentro de casa, né? E aí, vendo o impacto de realmente estar gerando riqueza para nossa família, a nossa vida mudou totalmente, né? Hoje a gente nós vivemos os nossos sonhos, literalmente. A gente, né, vive aonde a gente quer morar, a gente vive no local onde a gente escolhe as escolas, né, que os nossos filhos vão estudar. Estamos ativamente participando na vida deles, nunca tivemos que deixar de estar presente, que eu acho que é uma coisa que eu sinto muito, né, pelas mães e pelos pais que, devido ao trabalho, não podem estar tão presentes na vida dos filhos. Então, essa liberdade de tempo, né, liberdade da gente viaja, mas a gente mantém contato com os nossos agentes, a gente consegue ver clientes quando precisamos, né, e estamos, né, do outro lado do mundo, e isso, de poder conhecer o mundo, que é algo que, né, e poder, eu acho que expor os nossos filhos para isso, a gente acredita muito no viver, né, no vivenciar as experiências que vai trazer maior crescimento. Então, a nossa vida tem sido incrivelmente impactada, mas é isso, nós vivemos os nossos sonhos. Uau. Que lindo isso. Agora, Isso é um privilégio, né, poder Sim. falar uma frase como essa. Isso. Agora, eu quero fazer mais uma pergunta. Agora, eu fiquei curioso. O que você teve que romper ou o que você teve que deixar para trás para fazer essa transição de carreira? Bom, o Paulo mencionou, né? Eu sou apaixonada
né, com a minha profissão. Eu amo servir as pessoas e ver a transformação nas pessoas, né? Eu poder inspirar essas pessoas e ser um veículo desse caminho. Então, o que eu custei a ver é que eu achava que eu tinha que tirar esse chapéu, né, e me desenvolver como uma agente financeira. Eu achava que era uma outra coisa, né? E a minha participação dentro da nossa agência seria, então, eu a reaprender algo, aprender totalmente de, né, algo diferente, me desconstruir e construir, então, agora como a Vanessa, como agente financeira. Mas aí foi conversando com as pessoas assim que me deu um clique, né? Que me ajudou a entender que não, é com esse chapéu mesmo que você vai... É esse chapéu que você vai usar. É como realmente toda a sua bagagem, né? Com a sua profissão como psicoterapeuta que isso vai fazer o impacto no desenvolvimento dos seus agentes, no processo de construir, né, os agentes e ajudar eles a se desenvolverem na carreira. Olha que interessante, amor. Isso que ela está dizendo é muito forte para muitas pessoas que estão assistindo e tem essa barreira de achar que talvez não seja para ela. O que você fala sobre isso? Isso é muito incrível mesmo, né? Porque às vezes a gente pensa que é começar do zero. E na verdade não é do zero, né? É somar algo novo a toda a bagagem que você já tem, né? De toda uma vida. Né? Então isso eu acho muito incrível mesmo, porque a gente vê pessoas dos mais diversos backgrounds na nossa companhia, né? Pessoas que já vieram do corporativo, ou pessoas que já estavam empreendendo, ou pessoas que estavam simplesmente no trabalho mais operacional, né? Sim. E todas que, de alguma maneira, somaram, acrescentaram essa carreira nas suas vidas, né? Isso. E o que eu falo, você tem que confiar no processo e o tempo, né? Temos uma linha aí de crescimento, né? E de aprendizado. Então, existe um tempo e um processo. É o que eu falo com as pessoas que decidem vir trabalhar com a gente. Confia no tempo e no processo que esse amadurecimento ele vai vir, porque as pessoas são imediatistas. Eu estava assim, porque eu tive que acompanhar, né, um trem frenético, que era o Paulo, que já estava fazendo acontecer por tanto tempo. Então, eu tinha essa pressão. Mas, espera aí, eu tenho que me tornar uma agente financeira... Da noite pro dia. Agora, né? Então, e aí foi quando ele falou, calma, né? Vai acompanhando o treinamento, você vai se capacitando, né? Você vai se envolvendo gradativamente. E aí, hoje eu vejo o que eu faço dentro da nossa agência, eu falo assim, gente... Cheguei nesse momento, né? Não conseguia me ver fazendo o que eu faço. Então, é incrível também eu passar por esse processo desse crescimento pessoal também. Que é uma descoberta, né? Sim. Como pessoa, né? Sim, e tem uma coisa muito interessante, porque o nosso mercado ele é muito vasto. Então, é só o tempo que vai mostrar onde a pessoa mais se enquadra baseado na personalidade, naquilo que ela gosta de fazer. Eu posso ter pessoas na nossa agência que se dedicam a educar pais como preparar a universidade dos filhos. Eu posso ter pessoas, e tenho pessoas na nossa agência que só se dedicam ao mercado internacional. Eu posso ter pessoas na nossa agência, e tenho, que só se dedica na área empresarial. Então, é muito vasto. Muito vasto. Então, eu falo para a pessoa, relaxa, que é o tempo que vai pôr as coisas no lugar. Você vai encontrar dentro do que fazemos... O seu nicho, né? E aquilo que te faz... tem que ser saudável, né? Tem que ser gostoso. E tem que ser assim, né? Porque o que a gente faz é educar. Você tem que estar feliz com aquilo que você está fazendo. Mas na maioria das vezes não é assim, né? Tem até uma pesquisa que a gente fala muito, né? 98% das pessoas trabalham onde não gostam. Sim, sim. Eu vi uma reportagem do Tony Robbins há 25 anos atrás, onde um curso que eu fiz com ele, que ele estava mostrando, né? Que a maioria dos infartos era na segunda-feira, e ao entrevistar os familiares, relataram que 90% eram pessoas que estavam infelizes com o que faziam. De acordar na segunda com aquela carga, e lá vai eu de novo. Aquela angústia. Eu vi isso num seminário do Tony Robbins na época, e a gente 25 não anos precisa ir atrás. muito longe, não. Você está fazendo lembrar que num passado recente, nada contra, mas eu lembro que tinha uma vinheta no domingo à noite de um canal de televisão que quando tocava a vinheta, batia esse desespero. Era o Fantástico. Não era fantástico. Mas acabou o domingo, né? Não era nada fantástico, mas é assim, acabou o domingo e amanhã começa a pedreira. O que eu falo para as pessoas, Fernando, é o seguinte, tudo que eu fiz na América eu tive que aprender. Ninguém nasce sabendo nada. E você pode pesquisar muito lá fora, porque você alinhar liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica no mesmo modelo,
eu nunca vi. Tá? Então, o meu pensamento, quando eu fui começar, foi um só. E se eu aprender isso aqui? Meu filho fez 18 anos ano passado e começou a trabalhar comigo, Marcos Paulo. E eu sentei com ele e falei, meu filho, o pensamento do papai 10 anos atrás foi, e se eu aprender isso aqui? Porque ele com 18, eu já imagino que ele ia pensar, né? Mas o que eu sei de finanças, né? E como a Vanessa comentou, tudo é uma curva de aprendizado. Aqui não tem atalho. Sim. Mas nós temos um modelo de treinamentos, de field training, que faz a gente educar e profissionalizar os nossos agentes. Então, foi essa sementinha que eu joguei no meu filho, foi o que eu passei quando eu fui começar. E se eu aprender? Porque ninguém nasce sabendo. E também difícil, não importa a etapa que você esteja na sua vida, e não só em relação aos negócios, difícil é aquilo que você não sabe. É aquilo que você não aprendeu ainda, né? Olha que interessante. Vanessa, me conta um pouco sobre como é ter o seu filho trabalhando com vocês hoje. Como foi essa criação? Assim, ele já falava que ele gostaria de viver isso, de entrar nessa carreira? Como que foi isso? Como isso aconteceu? Nossa, acho que, bom, o Paulo, desde eles novinhos, né, indo levar eles para a escola, e o Paulo sempre, sei lá se eu posso chamar isso como um treinamento mental, de mentalidade. Mas ele sempre colocava, né, coisas para eles ouvirem, mas ele ia treinando os meninos. E naquela época era algo que era super divertido, né? E eles até completavam as frases, né? Sim. Como é que você falava com eles? Eu falava, eu não sou o que me acontece, é quem eu decido ser. Eu falava assim para eles, nos 3 idiomas, falava assim, vamos ver se você fala em espanhol, né? Qual é a chave para você ter sucesso em qualquer área da sua vida? Decisão, ação e consistência. Aí a gente morria de rir, que aí eu falava em espanhol, aí decisão, ação, consistência. E eles muito novinhos, né? Mas eu repetia esses conselhos uma vida para eles, a vida inteira, e o poder... E eu falava para eles, mais vale você ganhar 1% de 100 pessoas do que 100% do seu esforço. Se você vive 100% do seu esforço, o dia que você adoece, você não tem nada. Se você sai para viajar, você não tem nada. Então, o conceito de montar equipes, ele cresceu. Eu faço o que eu faço, eu monto equipe há 25 anos. Então... ele cresce, a gente e acompanhou as viagens, e tinha todo esse o estilo de treinamento. vida. Então, assim, e por nós também estarmos trabalhando em casa, né? Então, eles presenciaram muito isso, né? E a gente sempre, assim, nós sempre sentamos juntos para poder comer. E entre nós sempre teve essa troca em aberto do que estava acontecendo. Então, assim, eles sempre participaram muito disso. E aí, ao longo desses anos, né, viajando, eles também envolvidos nesse ambiente, até que surgiu, muitas vezes, o interesse dele ir no bootcamp, ou então ele está lá e está assistindo, está ouvindo, né? O Paulo está fazendo uma reunião, ele está ouvindo. Então, ele começou a mostrar interesse, porque inicialmente ele queria estudar engenharia. Mas, com o tempo, ele foi vendo que, não, peraí, né? Isso aqui começou a ver que aquilo ali estava bem interessante, ele queria participar mais, se envolver mais. E aí ele tinha 17 anos, né? Tava ele na decisão de ir para a faculdade, o que ele ia cursar. E aí ele decidiu que eu não vou fazer engenharia, eu quero fazer business, né? Com foco em finance. E ele pediu para ir no National Training Camp, ainda com 17 anos. E aí eu acho que lá foi o que fez ele, né, realmente tomar a decisão. E ele falou, eu vou tirar. Quem não faz um ambiente... Mas o ambiente, ele foi exposto. É de agradecer muito a Deus. Eu tenho 6 pessoas da minha família trabalhando comigo. Uau! A minha mãe, de 73 anos, está estudando para tirar a licença. Olha, que lindo. Que não lindo. Depois que a gente criou a Academia da Licença, que traduz para a pessoa entender melhor. E aí ela sempre me acompanha vendo eu fazer treinamento e tudo. Ela falou, meu filho, com essa Academia da Licença agora a mamãe dá conta. E aí eu falei assim para minha mãe, mãe, você não precisa, né? A gente já dá a ajuda que precisa e tudo. Aí olha o que a minha mãe disse. Ela falou, meu filho, você sabia que a sua profissão eu posso estar com 93 e fazendo, se eu der conta de falar com alguém? Olha isso. Falei, quer saber, mãe? Tira essa licença. É isso. Sim, mesmo. mas eu tenho... nos últimos 8 anos, a gente desenvolveu 9 na área de vice-presidência, né? 5 executivos, os outros... mas dos 9, 6 são minha família. Olha que interessante.
né? Por que não? Achei algo que eu trago a minha família junto Que comigo, legal. né? Que E por que legal. não? Se o negócio é tão bom, né? Exato. O negócio, eu falo para as pessoas, né? Eu tô num negócio que eu trouxe o meu primogênito, a outra ainda vai chegar, tá com Aham. 15, né? E eu trouxe a minha mãe. Aí eu trouxe a minha cunhada, eu trouxe meus primos, eu trouxe compadres, sabe? Por que não? Se a gente Por que vive não? algo tão bom, a gente não machuca ninguém. Outra coisa que eu lembrei, né, que a gente sempre falou com as crianças. Trabalhe com algo que faça o bem para as pessoas. Isso, Uau, isso é é diferente. mesmo. Como é que eu vou explicar isso de uma maneira de não entrar em tema mais de crença religiosa, mas eu acho que a nossa missão no mundo é fazer o bem. A gente veio nesse planeta para deixar ele melhor do que pegou. Uhum. Eu acho que nós temos o dever de agregar. Sim. E aí eu sempre falei isso para meus filhos: vocês vieram para fazer o bem. E a Vocês diferença vão- no mundo. Vocês vão fazer a diferença no mundo. E vocês só vão envolver com coisas que façam o bem para os outros. E que a parte financeira seja só o resultado disso. E interessante que eu falo isso para eles 10 anos antes de conhecer o que nós temos hoje, né? Sim. Olha como atrai Olha. tudo, né? É, Olha só é o que eu forte. vivo hoje. A E eu palavra, falava, né? imagina, eu não sabia do que a gente fazia, né? Mas eu falava, Você já estava atraindo eu isso para repetia você. isso para eles. Olha só, eu vivo isso, olha. Mas o que nos move é isso, Eu né? falava Servir isso para meus mesmo, filhos. né? Imagina, Servir. Fernanda. Como que a gente pode contribuir realmente para um mundo melhor? Através de servir o próximo É mesmo. bom demais o que a gente faz. É bom demais. Agora, É vamos lá, bom tudo que é bom demais. também termina. E a gente está indo para o finalmente. Você imaginava que você está, logo quando você começou, onde você estaria hoje? Talvez não nesse nível. Eu fiz de propósito, né? Eu queria criar uma agência. Lembra que eu falei de alavancagem, né? Então eu fiz de propósito. Dentro do nosso segmento, eu fui a top recruiter por vários anos, né? 2017, 18, 19, 20, 21 e 22. E então eu fiz de propósito, mas eu achava que ia demorar mais. Sabe? Eu sempre visualizei essa liberdade. Eu sabia que o potencial que o business ia dar. Mas aonde eu estou agora, ou aonde eu estou já há alguns anos, eu esperava isso a longo prazo. Bom, já tem 10 anos, mas estou indo para o 10º ano. Mas eu visualizava isso com 20, 30, sabe? Sim. Foi um susto. Porque você quer criar o quê? Estabilidade, né? E o nosso business, ele dá essa estabilidade, mas você tem que construir ele. Sim. Mas através do modelo do crescimento de agências e a flexibilidade que os nossos agentes têm de criar negócio dentro de negócios, né? Essa flexibilidade é linda, fez com que alavancasse numa proporção que saiu do meu radar. Ou seja, qualquer meta que estabelecer, nós vamos errar. Erra, né? Claro, eu entrego muito na mão de Deus, né? Eu acho assim, cara, é aquela coisa, a gente nunca sabe o tamanho da árvore quando você planta uma semente, né? Nossa, é verdade. Nunca sabe. A decisão que você vai tomar hoje pode mudar a sua vida e a vida da sua família para sempre. Mas é o que eu falava para os meus filhos quando era criança. Decisão, ação e consistência. Porque ninguém colhe o que nunca plantou. Você vai ter que plantar, você vai ter que colher. E eu deixo um recadinho para você. Tem uma frase que eu gosto muito, que se eu não mudar o que eu faço hoje, todos os amanhãs serão iguais a ontem. Por que não você? Por que não agora? Você merece, a sua família merece. Liberdade financeira, de tempo, geográfica, tudo vem com o tempo, nada é do dia para a noite. Mas vai valer a pena. Se você vê o que eu vi, talvez seja o último negócio que você vai ter que fazer na sua vida, em termos de criar a estabilidade que você e a sua família merecem. Sim. Uau, Muito bom. muito forte isso. E qual vai ser a pergunta final para a Vanessa? Vanessa, você agora como mulher apoiadora aí desse grande projeto da agência
Deixa um recado aqui para outras mulheres também que talvez estejam aqui assistindo o nosso podcast e talvez possam se inspirar também na história de vocês e criar algo gigantesco como vocês criaram. O meu grande desejo é que você tenha essa fé, né, e visão e confie em você, no seu potencial. Né? Eu acho que cada uma de nós tem essa sementinha, né, que está ali esperando para brotar. Então, que você confie em você, você se dê a sua oportunidade, porque realmente, assim, é muito satisfatório estar fazendo o que estamos realizando. E esse aqui é um caminho, e é um caminho lindo de você poder servir, impactar outras pessoas, impactar outras mulheres, dando essa oportunidade. Então, que você tenha essa visão e que você confie em você. Uau! Muito Esse bom, foi o muito nosso episódio muito especial. Se você assistiu até agora, deixa a sua mensagem. E se eles quiserem falar com vocês, como eles encontram vocês no Instagram? O meu Instagram é Paulo Garcia Finance, né? Em inglês. Isso. E você pode nos seguir lá no Instagram. A gente sempre tá pondo conteúdo, né? Eu sou muito focado em crescimento pessoal. Eu não ponho só conteúdo em relação ao nosso mundo. Eu acredito muito que a vida melhora quando você melhora. Uau. Eu acredito muito que a gente não vê a vida como ela é, a gente vê a vida como nós somos. É isso. E a gente tem que trabalhar, burilar esse diamante que Deus já nos fez perfeitos. Mas a gente tem que trabalhar esse diamante, lapidar. E aí é buscar conhecimento, buscar recurso, não é? Buscar conhecer mais quem nós somos e o porquê nós estamos aqui. Eu acredito que o ser humano ele tem 2 dias mais importantes da vida dele. Um é o dia que ele nasceu e o outro é o dia que ele descobriu o porquê. E quando você encontra um propósito, tudo fica mais tranquilo. Quando você encontra o porquê, o seu porquê. Muito forte. É muito isso. forte, Se muito você quiser continuar essa conversa, deixa a sua mensagem, procura qualquer um de nós, porque nós temos uma maior paixão de continuar essa história. Tenho certeza que você gostou, deixa a sua mensagem, compartilhe esse vídeo e se inscreva para você receber o aviso do próximo episódio. Um grande abraço e bora prosperar. Bora prosperar. Parabéns. E, gente, vocês Obrigado. são profi. Obrigada. Caramba, vocês estão...